Fala pessoas, dia 9/8, sexta-feira, e vamos às notícias que no Brasil tivemos debates. Alguns debates chamaram mais atenção do que outros, inclusive um aqui em São Paulo que o Marçal, né, um cara que na verdade é mais um coach influenciador que chama muita atenção nas redes sociais, falou que tinha revelações, né? Ele fez as revelações através de alguns movimentos, mas ele chamou a atenção aí dos jornais, falou que ele repercute, né, como cabo da Ciolo, que boca de aluguel de Bolsonaro foi chamado no Metrópolis, ele viraliza nas redes por ofensas e bate-bocas, chama a Tabata de adolescente, um monte de coisa, tanta coisa que não dá pra colocar aqui, mas o que me chamou mais a atenção, o pessoal deu até risada, é isso aqui, né, porque ele falou que tinha revelações que alguns aí, né, supostamente candidatos estariam usando drogas, né, e ele vai lá na hora de perguntar para o Boulos, ele faz esse movimento e aponta pro Boulos, e o pessoal dá risada, né, meio que entendeu. Eu vou ler aqui alguns comentários do debate da Band, que inclusive a Band fica colocando propaganda na live o tempo inteiro, né, está no momento crítico ali do debate quando eles mandam propaganda, quem coloca a propaganda é quem tá manipulando a live, os caras ficam colocando propaganda, mas enfim, os comentários da live do debate tá aqui, ó. Datena sendo candidato é a coisa mais aleatória que eu já vi. O Datena, na verdade, tava ali mais para fazer o quê? Todo aquele jogo de vôlei que eles fazem o levantamento pro Boulos dar aquela raquetada. Então o que acontece? O Datena ficou simplesmente batendo no Nunes a maioria do tempo. Na hora do Boulos, a única crítica foi que ele não tem personalidade, está copiando o Lula, uma coisa completamente lógica, básica, né? Ele fala que tanto Nunes quanto Boulos estão próximo demais a Bolsonaro e outro próximo demais a Lula. E claro, descendo o sarrafo no Nunes, a Tabata também batendo no Nunes, falou até questão com a mulher dele, né? Nunes é a mulher dele, polêmicas de 14 anos atrás, né? E claro, temos aí todo mundo mais ou menos assim se defendendo e ajudando o Boulos, e só o Marçal, que atacou praticamente todos também, porque ele também gostaria de ter aí o protagonismo da direita, mas o Nunes é o cara que está no lugar dele agora, na verdade, como o verdadeiro apoiado pelo Bolsonaro. Mas a situação é toda, o Brasil é tão esquerda que você vê, a maioria dos candidatos meio que uníssonos ao Boulos, e só o Nunes e o Marçal que realmente batendo de verdade, e nesse caso do Marçal ainda até além, né, com bastante coragem aí, citando coisas que provavelmente vão gerar processo pro Marçal, mas como ele disse que é bilionário, acho que acredito que ele consegue arcar com as coisas aí, né? Pela primeira vez na história, o debate para a Prefeitura de São Paulo tem o interesse do Brasil inteiro, justamente por causa do Marçal, né? Fazendo todas aquelas supostas revelações, né? Quando eu olho para Boulos e para o Datena, não tenho dúvida de que Marçal vai chegar na frente, será mesmo? Vamos ver. Boulos não respondeu uma pergunta do Pablo, desviou de todas as perguntas, impressionante. Datena falou 30 anos que era de direita e agora é de esquerda, é um miserável mesmo, isso aqui eu não tinha lido. Datena com política é a mesma coisa que Tiririca na política, né? Tirando sarro, porque o Datena costuma vamos dizer assim, desistir, né? Pablo Marçal é o novo prefeito de São Paulo, Marçal superior a todos, porque Marçal, com certeza ele chamou mais atenção nessa postura dele de ser um pouco mais assim, agressivo e polêmico, então com certeza o pessoal tá cansado daquela política, né? A Tabata, por exemplo, parece um robozinho, todo mundo meio que preso, né? Aí chega o Marçal, assim como o pessoal gosta bastante desse movimento diferente, porque os políticos eles tendem a ser muito parecidos no seu modus operandi. Quando aparece um cara, um outsider assim, que vem como coach, né? Como influenciador, o pessoal já chama mais atenção. Mas e outra coisa, tá? O pessoal fala muito da direita, assim, é uma briga ferrenha que eu vejo diariamente no Twitter. O pessoal falando assim, não, porque o Marçal é aproveitador, porque o Nunes tem que escolher o Nunes, não, porque o Nunes é um cara do PSDB, tem que escolher o Marçal, e ter toda aquela briga da questão de qual seria o real bolsonarista ou de real direitista. Só que tanto faz, na minha opinião. Antigamente, o que eu fazia? Eu chegava nas redes sociais e, por exemplo, citava, como a gente citou essa semana aí, o Weintraub. Eu falo assim, o Weintraub é um cara que não é um cara alinhado 100% com a direita. E deixei aquelas indiretas lá na rede, tudo, fui completamente destruído. Quando eu fazia toda essa guerra contra os Weintraub, aí chega, por exemplo, um político muito próximo ao Bolsonaro e fala assim, os caras são muito importantes para a direita. Pronto, aí o pessoal me marcava, fala, olha como você tá errado. E eu sempre saindo como errado. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Porque que acontece? Nunes seria supostamente o oficial aí, apoiado pelo Bolsonaro, né? É o candidato principal. Só que o Marçal, ele é, vamos dizer assim, um cara que ganhou espaço na direita justamente porque na época das eleições, no segundo, mais precisamente, no segundo turno,
turno, Bolsonaro chamou ele pro lado e fez uma live com ele, que chamou de super importante. Não fez diferença alguma, mas ganhou espaço dentro da direita. E aí o Marcel, ele conseguiu meio que achar o seu ponto, assim, eu vou ficar um pouco mais direitista, apesar que ele já fez críticas ao Bolsonaro, etc. E aí, nesse caso, a gente vai brigar com o Marçal, sendo que o Bolsonaro vai lá e recebe ele, apoiando oficialmente o Nunes, recebe o Marçal na casa dele, ou sei lá onde foi, dá aquela medalha dos 3 e não adianta, entendeu? Eu gostaria de uma estratégia um pouco mais assim, tudo ou nada num cara só. Mas se os próprios aí cabeças da direita ficam em indecisão, o Boulos dá risada e vamos ver no que dá, né? Marçal teve um desempenho interessante aí. Não por exemplo, teve uma hora que ele não soube, né, falar o que era a Operação Água Fria, não lembro o nome também. Eu também não saberia. Ele falou, né, mostrou desconhecimento. Pelo menos é sincero. Mas uma coisa interessante que eu esqueci de citar, né? Chegou uma hora que ele falou do Nunes e falou que o Nunes não sabe o que é bilhão, né? Pra ele é só um número. Na hora que ele falou isso, né? A gente se pergunta aqui, Nunes sabe o que é bilhão? Você sabe o que é bilhão? Pois é, a gente sempre fala isso aqui, né? E o Marçal, coincidentemente, falou isso no debate. De qualquer forma, é aquilo. A gente espera o melhor, porque tanto aqui nesse canal a gente só simplesmente faz uma análise, né? E aí, com certeza, aí a divisão de votos é real entre Nunes e Marçal. E isso, com certeza, favorece o Boulos. Então é uma coisa complicada. São Paulo aí tem uma situação difícil. Não só a gente tem uma divisão entre Nunes, Marçal e Datena. Se os votos dividirem por iguais nesses 3, o Boulos sai correndo simplesmente na frente e a gente se ferra. Enquanto isso, em outros lugares do mundo, teve aí Teresina, né? O prefeito vai lá e dá uma cabeçada no debate na Band Piauí. Olha só que coisa, né? Pelo menos no São Paulo não teve cabeçada, mas teve coisa que é até pior. Esses negócios aí, essas declarações do Marçal polêmicas são em relação a drogas aí, é coisa louca, né? Vamos lá, política nacional. Lula decide devolver relógio de luxo após decisão do TCU, tá? Então o Lula decidiu devolver, porque achou que é muito polêmico, só que depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos o pessoal comenta, ele recebeu esse relógio em 2005, negócio há muito tempo, ele viu que agora seria, vamos dizer, interessante devolver, já que mudaram, né? Mudaram toda a questão aí de presentes, né? Com Bolsonaro, claro, os caras vão fazer mudanças, né? Porque aquilo, depende de quem tá aí no cargo e eles querem afetar, porque o julgamento de relógio de Lula não interfere na investigação de Bolsonaro, diz diretor-geral da PF, isso é lógico, né? Tem que afetar só um. Então o Lula, se ele tá com presente, se ele não tá, se ele devolve, se ele não devolve, se ele devolveu, então quer dizer que ele ficou 20 anos com o presente, aí não tem problema. Enfim, várias aí questões, mas enfim, com certeza o único afetado seria Bolsonaro, né? Então o relógio será devolvido, apesar que deve estar bem usado já, né? Imagina se devolver uma coisa depois de 20 anos. Só se ele tem um apego emocional, ele vai ficar meio triste. Mas de qualquer forma, vamos entrar em outra questão aqui. Olimpíadas, após críticas, MP isenta prêmio de medalhistas do IR, tá? O que aconteceu? Uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva isenta do pagamento do imposto de renda as bonificações em dinheiro recebidas pelos atletas medalhistas olímpicos dos comitês nacionais. Então a Rebeca, por exemplo, ganharia R$800 mil, com o imposto de renda sairia aí por só, que ela ganharia só R$500 mil, né? O que fez o governo Lula decidir sobre isentar atletas de IR. Nesse caso, foi a questão da direita mesmo. A direita pediu, não, porque vocês têm que isentar. E eu fico meio dividido nessa questão. Por quê? Porque a direita meio que levantou uma bola aí. E o Lula deu um grande corte. Por quê? Com todo respeito, diz o Fagner aqui, a todos os atletas, mas 90% da população nunca vai ter patrimônio de R$500 mil. Realmente, Lulinha colocou o pobre no orçamento. Fiz ele para isso pagar imposto ganhando R$2.500 e dar risada. Por que isso? Todo mundo ficou meio que indignado, né? Como diz aqui, ó, eu também quero minha isenção. Aquele é o trabalho da Rebeca, todos nós temos um trabalho. Nessa questão que eu digo, alguns aí, atletas, fizeram um belo trabalho, conseguiram as suas medalhas, só que ao mesmo tempo, qual é o problema? O Lula, ele consegue usar isso como uma propaganda, fazendo extremamente pouco. Porque, por exemplo, a gente pega aqui as medalhas do Brasil, foram 15 medalhas no total até agora, né? Nesse caso aí, um valor muito baixo, de grande visibilidade nacional, né? Os atletas ganhando a medalha, e com isso, chega o Lula e fala assim, vamos isentar esses impostos, que para o Brasil não é absolutamente nada se você pegar o total tributado aí no Brasil. E isso dá uma bela propaganda para o governo Lula. Então ele isenta, sai de bonzinho,
Os atletas recebem aí, que são, na verdade, uma rebeca, quase R$1 milhão, 800 mil reais, né? Então, é bem distante da realidade da população. Enquanto a população é tributada, né? Leva na cabeça, o governo Lula faz uma grande propaganda aí, sai como bonzinho, e aí, simplesmente, qual que foi a diferença? Claro, todo respeito aos atletas, só que o brasileiro comum, né? Por exemplo, aqui, ó, a Receita prepara medidas para cobrar imposto de renda até de quem recebe aluguel via Airbnb. Então, todo mundo levando na cabeça. E aí esse movimento, será que seria necessário? Não seria melhor reivindicar, ao invés de isenção para atletas, que são aí meia dúzia, né, para falar a verdade, são meia dúzia que ganharam as medalhas, não seria melhor você reivindicar para uma população maior, para uma classe muito maior, para poder ajudar a população, onde milhões de pessoas seriam beneficiadas? Só perguntando, eu sei que é um negócio complicado, eu sei que vocês não vão gostar, mas essa é a minha opinião. O governo bloqueia 2,3 bilhões do Farmácia Popular e Auxílio Gás, enquanto alguns aí recebem muito, 2 bilhões e 300 milhões, tá? Lembre-se, 2 bilhões o que é? 300 milhões da Farmácia Popular, que com certeza é algo importantíssimo para a população. Está sendo tirado, pé de meia sofre bloqueio, a conta não fecha para garantir expansão de programa, que é a questão da bolsa para alunos do ensino médio, que receberiam, né? Nem sei se seria tão necessário assim, mas seria mais um auxílio aí pro povo, também vai ser cortado. O povo sofrendo com cobranças ao governo Lula, tratoraço toma ruas de Porto Alegre, produtores rurais do Rio Grande do Sul realizaram nesta quinta-feira um tratoraço em Porto Alegre para cobrar ao governo federal a liberação imediata de recursos para os produtores rurais gaúchos afetados pela enchente. Então você vê aí que existe todo esse problema que não acabou ainda no Rio Grande do Sul. E o pessoal ainda está com problemas. Por isso que eu falo, tem coisas importantíssimas a serem feitas no Brasil. Quando o negócio é realmente importante, pesado e precisa de ajuda, a ajuda não chega, tá? Só para deixar claro aí, né? Rio Grande do Sul receberá o maior santuário dedicado a Lúcifer do Brasil, enquanto teve todos esses problemas. A gente falou em vídeo exclusivo exaustivamente sobre coisas que existiam aí, aconteciam, ainda acontece no Rio Grande do Sul, agora tem mais isso aí, né? Complicado. Tem muita gente aí que acha que isso realmente afeta a situação, tá? Vocês sabem que eu tenho um posicionamento neutro nisso aí, mas é muito, vamos dizer assim, agravante o número de pessoas que mais abertamente fazem esse tipo de, vamos dizer, de ato de admiração a Lúcifer, a Bafomé, e acontece sempre. Enfim, complicada essa situação. O Brasil nunca teve tanto motivo para estar otimista com a economia quanto agora, diz Lula a ministros. Enquanto tá todo mundo aí sofrendo no Rio Grande do Sul, tem um monte de gente passando com dificuldades. Ele fala que não deve estar otimista. Enquanto ao mesmo tempo você acha, por exemplo, notícias como o varejista Sidewalk entra em recuperação judicial. No processo, a empresa citou a pandemia, concorrência internacional e até bets como principais fatores da crise, mas nunca falam do governo Lula, né? Que é o principal fator, provavelmente. Porque, por mais que teve todos esses problemas aí, o sol realmente caiu quando atitudes contra a economia foram feitas pelo governo e simplesmente o pessoal aí esquece disso, né? Para mim, na minha opinião, a coisa realmente só pega porque o Lula fez todos esses movimentos errados, né? Errados, vamos dizer assim. Para ele tá tudo certo, gente. Só tá errado para nós mesmo. Passagens aéreas pode subir de 15% a 20% com reforma tributária, de CEO da Latam. Então temos aí, né? Não é? Lembra daquele papo assim que pobre ia voltar a viajar de avião? Teve até a Daniele Lima, né, no Globo News, que o aeroporto ia virar uma rodoviária, né? Olha só, escrito ali na época: dólar opera em queda após a eleição de Lula. Real é a moeda mais que se fortalece perante o dólar. Todo mundo muito feliz, ela todo mundo muito felizinha, né? Porque existe modificação. Na verdade, nessas horas eu fico me perguntando, né? Sei que as pessoas, você vê que até o mercado, né, recebeu positivamente essa questão de troca de presidente. Será que o pessoal realmente acreditou? Será que eles não sabem o que é comunismo? Será que é desinformação? Tá? A falta de conhecimento do que é o Lula, né, do que é o socialismo e o comunismo, será que eles não sabem qual vai ser o futuro? Eu não sei, né? Mas enfim, olha o mercado como era, como os jornalistas eram todos muito felizinhos com toda essa chegada do Lula, e hoje a gente vê aí os resultados que a gente vem falando há anos, né? Lula diz que não pretende trocar ministros em time que está ganhando, não se mexe, logicamente, você vê que não troca mesmo. Quem trocava muito era o Bolsonaro. Por quê? Porque vamos dizer assim, o cara jogava um lixo fora da latinha lá no gabinete dele, o ministro tinha que ser exonerado. Era uma perseguição a ministros exaustiva, né? Incessante. E agora temos aí o Lula fazendo o que ele quer. Por mais que tenha aí a Folha, por exemplo, fogo atinge santuários de animais no Pantanal, em cenas que repetem tragédia de 2020. Aí fotos que até censurei ali, colocando isso. Cara,
caras estão colocando as fotos pesadas de animais queimados, né? Uma coisa meio pesada para, né, de manhã cedo a gente ver isso aí, mas é uma coisa que pro jornal mostrar essas cenas fortes e fazendo toda essa crítica, eles não podem falar nominalmente o nome do Lula, mas com certeza isso demonstra que com certeza isso aqui são críticas que eles poderiam muito bem fazer uma vista grossa, mas vamos dizer assim, as críticas a esse governo existem, estão sendo feitas também pela mídia por algum motivo, tá? Xandão manda soltar Silvinei Vasquez, temos aí, né, a soltura dele depois de 1 ano preso, né? Então a gente tem aí uma situação difícil para ele, perdeu 12 quilos, mas ele já está solto. Dizem que tem um time meio estranho, que ele estava sendo aí, ia tentar ser prefeito, né? Só soltou ele depois que realmente não tinha como ele mais ser em uma cidade do Brasil. Não sei se é verdade, mas de qualquer forma está solto, né? Inclusive tinha uma notícia do Daniel Silveira que eu ia colocar, acho que vai ficar pro vídeo exclusivo, né? Na hora de fazer a triagem aqui das notícias, eu deixo uma parte para vídeo exclusivo, uma parte pro vídeo aberto. Daniel Silveira pagou a multa, mas a multa não estava corrigida, não foi solto. Brasil é isso aí, cara. Fachin muda voto sobre decisão que limita a liberdade de imprensa. Isso aqui é muito interessante, tá? O Dino pediu vista, as coisas podem estar mudando, porque o que acontece? O jornal, se ele fosse entrevistar alguém e o cara fizesse uma denúncia, o jornal também é responsabilizado, tá? Então o que acontece? Parece que as coisas estão mudando porque realmente isso afetou muito os jornais, e pode ser que agora que os jornais estão ficando um pouco mais agressivos, eles mudem a questão de culpar os jornais por entrevistar alguém e aparecer uma denúncia, aí os dois se ferram, tanto quem falou e o jornal, tá? Enquanto isso, Brasil, Colômbia e México pedem para que forças de segurança garantam direitos na Venezuela, e aí você lê isso aqui e você fala, olha só, o Brasil tá pedindo, só que o Brasil ele pede pros dois lados, né? Lá, pede oposição, moderação em eventos públicos. É a mesma coisa quando você vai falar de um conflito que existe lá, né? Na Rússia, e você fala assim, não, os dois lados têm que ser coerentes, os dois têm que ceder, sendo que só um realmente está fazendo algo errado, né? Que coisa mais bonita. Ministério Público da Venezuela abre inquérito contra a oposição por divulgação de atas eleitorais. Lembra que fala assim, não tá saindo ata nenhuma. Quando coloca, os caras abrem inquérito. Simples assim. Venezuela, a oposição prevê onda migratória se Maduro seguir no poder, coisa que eu sempre falei aqui, faz tempo que isso existe, tá muita gente já saindo há muitos anos da Venezuela vindo pro Brasil e pra Colômbia, mas o pessoal falando isso, já começou a pipocar alguns comentários aqui no meu canal sobre a Corina, como é que acontece tudo em volta da Corina e nada acontece com ela. Eu posso fazer uma previsão simples assim, né? Eu acredito. Corina, tanto o amigo dela lá, que seria aí o suposto presidente da Venezuela, vão ser igual o Guaidó. O Guaidó ele ficou muito tempo tranquilo na Venezuela, até que eles começam a engrossar e o cara sai da Venezuela. Foi assim com o Guaidó, provavelmente vai ser assim com eles também, tá? Maduro assina decreto bloqueando acesso da rede social X por 10 dias na Venezuela, do Elon Musk, como ele diz, porque lá é assim, né? Simplesmente bloqueia, como lá é tudo mais aparelhado, não tem esse negócio de ficar pedindo e tal, eles vão lá, bloqueiam simplesmente e pronto, não tem muito segredo, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, estamos aí praticamente todos os dias. Ajudar o canal é fácil, clicou no link da Amazon, tanto na descrição, no link fixado aí, no comentário fixado, navegou, comprou o que você quiser, ajuda o canal. E os vídeos exclusivos são agora muito mais interessantes, né? Porque a gente vai fazer semanalmente uma leitura das notícias que sobram. O que eu falo aqui pra vocês é praticamente, às vezes até a metade do que realmente a gente tem para falar, mas é aquilo, senão o vídeo ficaria muito longo, e aí eu prefiro deixar algumas notícias mais pesadas para um vídeo exclusivo, para a gente comentar mais a fundo, né? A gente conseguir falar bastante sobre assuntos importantes de uma forma um pouco mais livre. E domingo tem um vídeo sobre o Daniel Mastral, que a gente vai conversar sobre ele a fundo, tá? Porque os assuntos que ele abordava, a gente também chegou a abordar bastante. É bom a gente conversar. Mas é isso, galera. Obrigadão pela presença de vocês. Obrigado por todo o apoio e pelo like. Bom final de semana pra vocês. Que tudo esteja ok. Semanas estão um pouco mais tranquilas pra mim, apesar da labirintite atacada. Nunca tive uma labirintite dessa. A idade chegando, barba ficando branca. Mas é isso aí. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Muito obrigado. Até mais.